Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta mais uma vez é seu irmão em Cristo, presbítero Marcos. Irmãos, vamos então estar meditando na palavra de Deus. Hoje vamos estar falando sobre a triunidade de Deus. Estamos então na terceira parte do estudo da palavra de Deus sobre a triunidade de Deus. Vamos então orar para Deus falar conosco, abrir nosso entendimento. Senhor, meu Deus e Pai, continua, Senhor, meu Pai, nos ensinando a sua palavra, Senhor, nos dando entendimento, compreensão, porque é o Senhor que nos dá a compreensão da sua palavra. Continua a ensinar os irmãos que com o coração aberto, desejo de aprender da sua palavra, que o Senhor possa, meu Pai, ensinar, fortalecer na fé. Cada dia mais, Senhor, te damos graça e te louvamos pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos proporciona de estar meditando a sua palavra, Senhor. Oh Deus amado, te damos graça, Senhor, por tudo. Derrama sobre nós o poder do Espírito Santo. Oh Deus Todo-Poderoso, venha nos ensinar. Venha ensinar através do Espírito Santo, que é o nosso professor, que nos ensina, abre nosso entendimento, dando compreensão. Oh Deus, te louvamos, te agradecemos. No nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos aqui meditar na palavra de Deus. Nós já estudamos, já vimos então que Deus, na sua essência, Ele é um, mas na sua personalidade Ele é três. Ele é três pessoas. Nós falamos também sobre a pessoa de Jesus e a pessoa do Espírito Santo, a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. E agora vamos falar então da pessoa de Deus e da pessoa do Espírito Santo. Os textos que falam da pessoa de Deus e da pessoa do Espírito Santo. Então vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 6, 19, que diz assim a palavra do Senhor: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então essa palavra está dizendo aqui que nós somos o templo do Espírito Santo que habita em nós. E a Bíblia fala um detalhe que nós percebemos então a distinção da pessoa do Pai e da pessoa do Espírito Santo, porque vai dizer assim, proveniente de Deus, que o Espírito Santo é proveniente de Deus. Olha o que diz a tradução da NVI aqui, que é Nova Tradução Internacional, também bem usada. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo e que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Então essa palavra proveniente, a própria Bíblia NVI, essa palavra proveniente, ela quer dizer que lhes foi dado por Deus. O texto é como se o texto estivesse dizendo assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, que lhes foi dado por Deus e que não sois de vós mesmos? Então está dizendo que o Espírito Santo foi nos dado por Deus. Logo, não é o próprio Deus, porque está dizendo que ele foi enviado por Deus, ele foi dado por Deus. Então logo não é o próprio Deus. Então aqui está revelando claramente a distinção do Pai e do Espírito Santo, de Deus e do Espírito Santo. Aqui está falando porque ele foi dado por Deus, foi enviado por Deus. O texto está falando que ele é proveniente de Deus. Proveniente quer dizer que ele foi dado por Deus, que veio da parte de Deus. Então logo não é o próprio Deus. Então é como diz para os irmãos, nós cremos assim por causa da literalidade dos textos. Romanos capítulo 5, versículo 5. Olha o que diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha esse texto também, que ele está dizendo que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós vimos no versículo anterior que o Espírito Santo foi enviado por quem? Por Deus. Foi dado por Deus. Quer dizer que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, que foi dado por Deus. Mas um texto que mostra claro que o Espírito Santo foi enviado por Deus, dado por Deus. Sendo assim, não sendo a mesma pessoa. Sendo assim, não é a mesma pessoa.
Olha o que diz também aqui em João, capítulo 15, versículo 26. Jesus dizendo: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. Agora vamos analisar o detalhe aqui. Jesus dizendo: quando vier o Consolador, ele não está falando de si mesmo, mas quando vier o Consolador, que eu, agora ele está falando dele, pronome pessoal de quem está falando, de quem se fala. De quem fala. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar. Olha o que ele vai dizer esse texto aqui. Que eu da parte do Pai vos hei de enviar. Por que a Bíblia fala que o Pai enviou o Espírito Santo e fala que Jesus enviou o Espírito Santo? Por quê? Porque Jesus vai dizer que ele rogaria ao Pai para que enviasse o Consolador. E ele rogando ao Pai, o Pai enviou o Consolador. Isso quer dizer o quê? Que o Espírito Santo veio da parte do Pai e veio da parte do Filho. Porque o Filho prometeu, Jesus prometeu que rogaria ao Pai para que o Pai enviasse outro Consolador. Nós vimos esse texto, se eu não me engano, na segunda parte do estudo, ou na primeira parte do estudo. O primeiro vídeo ou o segundo vídeo. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai, olha aqui, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. Agora analisa um detalhe, essa palavra aqui que procede do Pai, ela quer dizer também ir embora, sair, partir. Logo, não é o próprio Deus, porque ele está dizendo aquele Espírito da verdade que procede, que sai do Pai, que parte do Pai. Um dos significados também é ir embora, ou seja, a pessoa está num lugar e ele sai daquele lugar, ele vai embora daquele lugar. Então, a Bíblia está bem clara, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, que sai do Pai, que parte do Pai, testificará de mim. Logo, aqui nesse versículo está mostrando não só aqui a pessoa do Pai e a pessoa do Espírito Santo, mas a pessoa do Filho também, a pessoa de Jesus, mostrando a distinção, a diferença, a distinção dos três, que os três são pessoas distintas. Mas já analisamos isso, que Deus na sua essência, ele é um Deus, não é três deuses. Temos que entender isso, porque senão nós estaríamos crendo no politeísmo, que é a crença em vários deuses. Agora, vamos analisar agora também alguns textos que mostram que Jesus é Deus. Nós vamos analisar depois, talvez no final aqui, vamos analisar Colossenses capítulo 1, versículo 15, que lá fala que Jesus, ele é o primogênito de toda a criação. Aí muitos acreditam que Jesus ele foi criado. Só que primeiro eu quero analisar os textos que diz que Jesus é Deus. Eu quero analisar esses textos. Porque se Jesus foi criado, claro que se ele foi criado, então ele passaria a existir a partir do momento que ele foi gerado no ventre de Maria, se ele realmente foi criado. Olha agora, analisa aqui. Claro que não só no ventre de Maria, mas mesmo na eternidade, se esse texto fosse assim mesmo que interpretasse ele, mesmo na eternidade, significaria também que Jesus foi o primeiro a ser criado. Aí depois que Deus criou Jesus, ele teria criado então o céu, as coisas visíveis, invisíveis, teria criado tudo a partir de Jesus. Criou Jesus e a partir de Jesus ele teria criado todas as coisas. Porque a Bíblia fala também em Colossenses capítulo 1:15 que todas as coisas foi criada por Jesus e para Jesus. E tudo subsiste por causa dele. Mas olha esses textos aqui, nós vamos analisar esse texto aqui primeiro de Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 8.
Olha o que diz aqui. Esse versículo provando, mostrando que ele é Deus. Nós vamos ver os textos aqui que mostram, que nós vamos analisar se ele foi criado ou não, mas vamos analisar aqui. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 8. Versículo do 5 a 8. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então analisamos aqui. A Bíblia fala aqui, de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ou seja, sendo em forma de Deus, está tratando Jesus de Deus aqui. Sendo em forma de Deus, não ter por usurpação ser igual a Deus. Sendo em forma de Deus, sabe por que ele está falando isso? Quando Jesus, ele era o verbo, ele ainda não tinha vindo aqui na terra ainda e se feito homem, carne, não. Por isso que fala em forma de Deus, não ter por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Então, o que significa aqui? A Bíblia está falando que ele é em forma de Deus. Então, a Bíblia está dizendo que ele é Deus e não ter por apego, que essa palavra usurpação, ela quer dizer ato de pegar pela força. Apego ser igual a Deus, não ser igual a ele mesmo. Além de ele estar falando da distinção do próprio Deus, está falando que Jesus era Deus. E se Jesus era Deus, então Jesus não pode ser criado, porque as criaturas é criatura, o Criador é Criador. A Bíblia fala que Deus foi Criador, que Jesus foi Criador e que o Espírito Santo foi Criador. Por quê? Porque Deus é só um, mas nós não devemos negar nas Escrituras a pessoa, a personalidade, as suas três personalidades. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui nesse texto Paulo está falando que Jesus era Deus. Ele não teve por apego ser igual a Deus, não igual a ele mesmo. Ó, versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então está dizendo que depois, ele sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas o que ele fez? Aniquilou a si mesmo e tomou a forma de servo, a forma de homem. Ele na forma de Deus, ele não teve por apego ser igual a Deus. Na forma de homem, ele também não teve apego ser igual a Deus, mas ele aniquilou a si mesmo. Então o texto está dizendo que Jesus é Deus, e se ele é Deus, ele não pode ser criado também. Olha aqui o texto também claro, João capítulo 1, versículo 1, o 2 e o 14. Olha o que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Olha esse texto aqui. No princípio aqui, irmãos, é o princípio da criação do céu e da terra. Ele está falando no princípio da criação do céu e da terra, lá de Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O texto está falando que o verbo era Deus, mas o texto também diz que o verbo estava com Deus. E diz ainda, ele estava no princípio com Deus. Logo, não era o próprio Deus, mas uma pessoa distinta. A pessoa distinta. Porque diz, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então está dizendo que ele não era o próprio Deus aqui. O versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha aqui o texto está dizendo aqui. Quem se fez carne, irmãos? Foi Deus, no capítulo 1 de João? Foi Deus ou o verbo? O verbo era Deus e ele estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Mas a Bíblia fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Aí o que o texto vai dizer? Como a glória do unigênito do Pai.
Olha o que o texto está dizendo. Claramente aqui que Jesus já existia antes mesmo de ser gerado no ventre de Maria. Está bem claro aqui. Como unigênito do Pai. Unigênito quer dizer o único do tipo, exclusivo, o único filho de Deus. Único do tipo. Quer dizer que é único do tipo por quê? Porque Jesus é o único filho de Deus que veio aqui na terra, que é Deus, que nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou. Está à destra do Pai. O único filho de Deus. Quer dizer isso, esse texto. Então está bem claro, irmãos, que o verbo se fez carne. O verbo se fez carne. Então está bem claro esse texto dizendo que Jesus, ele já existia com Deus. Na criação o verbo já estava ali. Com Deus o verbo. Agora, irmãos, outro texto também é Isaías 9:6. Olha o que diz. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Olha aqui, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Quem é esse filho? O unigênito do Pai, o verbo. E o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte. Olha aqui, Deus forte. Esse filho unigênito do Pai é chamado também o seu nome de Deus forte. E também Pai da eternidade. Pai da eternidade quer dizer o que, irmãos? Criador da eternidade. Olha esse texto. Pai da eternidade. Ele é antes mesmo da eternidade. Ele criou a eternidade. Então é bem claro o texto que Jesus, na eternidade, ele já existia com o Pai, com Deus. Pai da eternidade. Olha esse texto também de João capítulo 10, versículo 30 e 33. Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejaremos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Olha o que esse texto está dizendo aqui. Quando Jesus disse assim, eu e o Pai somos um, olha para os irmãos analisar. Quando ele diz eu e o Pai somos um, os judeus pegaram-lhe pedras e eles foram apedrejar Jesus. E Jesus falou para eles, vocês vão me apedrejar por qual obra boa que eu estou fazendo? Qual obra boa? Aí sabe o que os judeus respondeu? Nós não vamos te apedrejar pelas obras boas, pelas curas, pelos milagres, não, pela blasfêmia. Porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Sabe, quando ele falou eu e o Pai somos um, os judeus pensou assim, ele está achando que é Deus também. Aí eles disseram a ele, te fazes Deus a ti mesmo. Por que ele estava falando isso? Porque eles teve a noção de que Jesus estava falando o quê? Ele está falando que é Deus também, porque ele está falando que é filho de Deus. O versículo que comprova isso é de João capítulo 5, versículo 18. Olha o que diz aqui, irmãos. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Ou seja, os judeus entendiam o quê? Quando ele falava que era filho de Deus, os judeus entendiam o quê? Quando ele falava que Deus é o seu próprio Pai, que ele estava igualando-se a Deus. Ele mesmo disse, eu e o Pai somos um, porque ele estava se igualando a Deus, ele estava dizendo assim, eu sou Deus. Então os judeus eles ficavam furiosos, tentando matá-lo, porque ele dizia que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Então na mente do judeu era o quê? Ele está se igualando a Deus, ele está dizendo que é filho de Deus, ele está dizendo que é Deus também, porque você está dizendo que é filho de Deus, então ele tem que ser Deus. Ele tem que ser Deus. Então, os judeus mesmo tinham esse entendimento, que Jesus mesmo estava falando que ele era Deus. Ele mesmo estava se igualando a Deus, dizendo ser filho de Deus.
Os judeus tinham esse entendimento. Nas palavras de Jesus, eles tinham esse entendimento. Olha o que diz João capítulo 20, versículo 27 e 28. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Tomé estava meio em dúvida, desacreditado ali que Jesus tinha ressuscitado. Quando Jesus se manifestou no meio deles, Tomé não estava acreditando ainda. E Jesus então disse a ele para que colocasse o dedo nas suas mãos. Colocasse o dedo nas suas mãos, tocasse nele e olhasse ali e visse que Jesus realmente tinha ressuscitado. Quando ele colocou o dedo ali na mão, nas mãos de Jesus, quando ele tocou ali, ele viu que Jesus tinha ressuscitado. E sabe o que ele diz? Senhor meu e Deus meu. Por que ele chamou de Jesus de Deus meu? Porque ele reconheceu a divindade de Cristo, que Jesus era Deus, que Jesus era o Filho de Deus. Então, irmãos, há muitos textos que mostram que Jesus ele é Deus, que Jesus ele sempre existiu com o Pai. Então é o que eu falei para os irmãos, nós temos que crer na literalidade do texto, na literalidade dos textos, porque se nós pegar todos os textos da Bíblia, nós não vamos criar nossa doutrina, nós simplesmente vamos falar o que a Bíblia diz. Olha o texto que eu falei para os irmãos, Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 17, que muitos pegam esse texto e dizem que Jesus então ele foi criado. Olha aqui, o que diz Jesus: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, irmãos, aqui está dizendo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Essa palavra primogênito, ela quer dizer que é o primeiro a ser gerado, o primeiro filho. Ela tem também esse significado. O primogênito de toda a criação. É por isso que muitos pensam que Jesus foi o primeiro de toda a criação, por causa do significado desse nome, primogênito. Mas quando nós analisamos a Escritura, nós vamos ver que não tem só esse significado. Também significa um lugar de privilégio, uma posição privilegiada, que também significa. O primogênito no Velho Testamento, o primeiro que nascia, ele tinha um privilégio mais do que os outros, posição privilegiada. Ele se tornava o líder social e espiritual da família, ele herdava a maior parte da herança. Vamos supor que o patriarca viajasse, ele era o responsável. Vamos supor que o patriarca também morresse, ele ficava responsável ali pela família. O primogênito tinha uma posição ali privilegiada em relação aos seus irmãos, o primogênito no Velho Testamento. Então, significa também uma posição privilegiada. Um exemplo disso é Efraim. Efraim recebeu a bênção de primogênito, embora Manassés fosse o irmão mais velho. Manassés era o irmão mais velho, mas mesmo Manassés sendo o irmão mais velho, quem recebeu a bênção de primogênito? Efraim. A posição de privilegiada era de Manassés, mas quem ficou com essa posição, com as bênçãos dessa posição, foi Efraim. Nós podemos observar Davi também. Davi se tornou rei de Israel. E ele era o filho mais novo de Jessé. Mas olha o que vai dizer em Salmos 89, versículo 27 e 29. Também por isso lhe darei o lugar de primogênito, falo-ei mais elevado do que os reis da terra. Esse texto está falando, esse versículo, que Deus ia fazer de Davi, ia colocar Davi num lugar de primogênito.
ia fazer dele mais elevado do que os reis da terra. Agora analisa. Davi, ele foi o irmão mais novo e ele também não foi o primeiro rei de Israel. Ele não foi o primeiro rei, mas a Bíblia fala que Deus ia colocar ele no lugar de primogênito, ia fazer dele mais elevado do que os reis da terra. Então, quando Davi, observa o que Deus fez com Davi. Davi, ele foi o rei, ou seja, ele estava numa posição mais elevada do que os seus irmãos e mais elevado do que os reis. Ele estava no lugar de primogênito, ou seja, um lugar privilegiado. Deus o colocou como primogênito, ou seja, ele herdou muito mais herança, mais bens do que seus irmãos, do que muitos reis, porque Deus colocou ele num lugar de privilégio, Então, significa isso. A Bíblia mesmo fala que nós somos chamados de primogênito. A igreja do Senhor é chamada de primogênitos. Mas, olha o que diz aqui, ó. Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, esse texto aqui está falando que a igreja é chamada de primogênitos. Por que é chamada de primogênitos? Porque a igreja também, ela é herdeira, ou seja, é co-herdeira de Cristo, como está em Romanos capítulo 8, 17. A igreja também vai compartilhar também da herança de Cristo. Por isso que ela é chamada de primogênito, porque ela também é herdeira. Romanos capítulo 8, 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então nós vamos também compartilhar da herança de Cristo. Então, quando fala de primogênito, está falando de herdeiro, aquele que herda as bênçãos. Então, quando a Bíblia fala aqui, ó, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, está falando aqui, o herdeiro de toda a criação. O qual é a imagem do Deus invisível, o herdeiro de toda a criação. Por quê? Porque nele foram criadas todas as coisas, que há no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. É o que o texto está falando. Tem um texto também que diz, que eu não marquei aqui, mas tem um texto que diz que ele é o autor da vida. E nós vemos aqui também, nós analisamos os textos aqui que fala claramente que Jesus, ele sempre existiu, ele não foi criado, ele sempre existiu com o Pai. Então esse texto de Colossenses capítulo 1:15 não anula os outros, ele não anula. Mas quando nós analisamos aqui, buscamos resposta na própria Bíblia, nós entendemos o que ele quer dizer. Então está dizendo o quê? Que ele é herdeiro de toda a criação. Por quê? Porque ele criou, ele foi o criador de tudo. A Bíblia está falando, porque nele foram criadas todas as coisas, que há no céu, que há na terra, visíveis e invisíveis, nele foram criadas. Então, nós somos chamados de primogênitos também, por quê? Porque a igreja é chamada de primogênito? Porque a igreja também é herdeira. Ela também vai compartilhar da herança de Cristo, das bênçãos de Cristo. A igreja também, ela vai participar também. Então, irmãos, nós analisamos aqui a palavra de Deus, que Jesus é Deus. Analisamos aqui a pessoa de Deus e a pessoa do Espírito Santo. Então, vamos estar continuando então esse estudo na quarta parte do áudio, do estudo. Vamos então estar aqui depois meditando na quarta parte. Então os irmãos estudam a palavra de Deus. Continuem, irmãos, firmes, estudando, porque é Deus que nos dá compreensão e sabedoria na sua palavra. Então que Deus abençoe os irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus.